Muita paz a todos e Jesus nos abençoe. O médium Chico Xavier costumava receber muitas pessoas que iam em busca de consolo, de conforto, de uma palavra amiga e principalmente de uma mensagem de um ente querido que havia desencarnado. E naquele dia em especial, uma senhora, vindo de muito longe, buscava notícias do seu filho que havia desencarnado. E ela conseguiu chegar cedo, pegou uma senha, que havia distribuição de senhas em função do grande número de pessoas, não havia possibilidade de atender a todos. Então tinha que ser distribuído senhas para que as pessoas fossem atendidas de acordo com o número que tivesse. Ela estava ali na fila, aguardando para que se iniciasse o trabalho do médium Chico Xavier. De repente parou um carro e desceu uma senhora muito angustiada, muito nervosa, dizendo que ela precisava falar com Chico Xavier, mas infelizmente ela não havia conseguido a senha. Estava muito desesperada, pois que havia perdido 2 filhos num acidente. Muito angustiada, dizendo que Deus não era justo, que ela não havia conseguido, que ela teria que voltar para a sua cidade sem o contato, sem saber a notícia dos seus filhos. Aquela senhora que estava ali na frente havia pego o número 1. A sua senha era número 1. Então, ela pensou consigo mesma: a minha situação é muito dolorosa. Eu perdi um filho, mas ela perdeu 2 filhos. A situação dela é ainda mais delicada. 2 filhos num acidente. E eles naturalmente não tiveram culpa da sua morte. Então, ela pensou em doar a sua senha para aquela senhora tão angustiada e assim o fez. Adiantou-se, aproximou-se daquela senhora e falou: minha irmã, eu estou muito angustiada também. Eu também perdi um filho. Mas eu imagino que a sua dor seja ainda muito maior do que a minha, pois que a irmã perdeu 2 filhos no acidente. Então eu vou passar para a senhora a minha senha. Eu sou a número 1 e a senhora será atendida logo. A senhora ficou ali muito feliz, embora sabendo que ia deixar a outra sem um número, mas aceitou de tão angustiada que ela estava. E pegou o número e passou a aguardar na fila. Aquela senhora que lhe doou a senha, então foi-se embora. Muito triste, naturalmente, porque não teria possibilidade de conversar com Chico. E se dirigiu ao hotel onde ela havia se hospedado, porque precisaria viajar no outro dia cedo para sua cidade. E foi ali pensando que não teria mais oportunidade de fazer isso, de voltar até lá, de conversar com Chico, de saber notícia do seu filho. E voltou para o hotel e ali foi para o seu quarto, onde deitou-se para dormir, descansar, porque precisava levantar muito cedo. No entanto, por volta de 3 horas da manhã, alguém bateu à sua porta. E ela ficou preocupada: quem será a essa hora, batendo aqui na porta do quarto? A batida insistiu. Ela então levantou-se, abriu a porta e lá estava de pé um homem que se apresentou, dizendo-se amando de Chico Xavier. Eu vim buscar a senhora. Chico Xavier quer falar com a senhora. Ela então disse: mas eu não tenho número, não tenho a senha, eu doei minha senha para uma outra pessoa. Não importa, ele quer falar com a senhora. E ela então arrumou-se e saiu na companhia daquele homem. E foram até o centro, onde estava Chico Xavier. Estava sentado a uma mesa
com alguns papéis nas suas mãos. E quando ela entrou, Chico falou: eu tenho uma comunicação do seu filho e eu vou lê-la. Então, Chico começou a ler aquela mensagem que dizia mais ou menos assim: Mamãe, eu não tenho merecimento, não teria condições de falar com a senhora hoje. No entanto, como a senhora doou a sua senha número 1 para uma outra pessoa tão necessitada quanto a senhora, Emmanuel foi me buscar e me trouxe aqui para que eu pudesse lhe dizer algumas palavras. E assim, meus irmãos, aquela senhora teve a graça de receber a mensagem do seu filho, embora não estivesse mais com a senha. O exemplo de que o amor, acima de tudo, a compreensão e a compaixão perante ao próximo, fez com que ela tivesse o mérito, pois que se ela tivesse com a senha, provavelmente não teria recebido aquela mensagem naquele dia. O filho não estava preparado, não estava pronto para trazer notícias suas. E ele então passou a narrar a sua condição no mundo espiritual. Ainda mais que esse tipo de comunicação, já que ela não havia falado com ninguém, não havia relatado quem era o seu filho, a forma como ele havia desencarnado, não havia conversado com Chico, com ninguém dele, nem declinado o seu nome, nem onde estava hospedada. No entanto, a espiritualidade lhe permitiu ao Chico saber exatamente de quem se tratava, o que comprova ainda mais a imortalidade da alma e a possibilidade da comunicação dos espíritos para com os seus familiares. Embora nem todos tenham condições de receber notícias dos seus entes queridos, esse tipo de comunicação, através de médiuns como Chico Xavier, certamente proporciona conforto e consolação para aqueles que viram seus entes queridos partirem. É uma consolação, conforme dissemos, saber que os seus entes queridos continuam vivos em algum lugar desse universo. E às vezes a comunicação se dá através do desdobramento do espírito no momento do sono, que vai de encontro ao seu ente querido, que fica na memória como um sonho. Portanto, meus irmãos, confiemos sempre, façamos as nossas preces, as nossas rogativas por aqueles que já se foram e mantenhamos a paz, o equilíbrio diante da morte de um familiar. Jesus sempre à frente, os benfeitores trabalhando sempre em seu nome, ajudando-nos a nos conformar, a compreender os desígnios do alto. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre presente conosco. Muita paz.